Fala trader, tudo bem? Aqui é o Milton Ribas, analista de investimentos, e hoje eu vou falar de 5 erros que investidores iniciantes costumam cometer em suas operações diárias. Mas antes, puxa a vinheta! O primeiro erro que as pessoas iniciantes costumam cometer na bolsa de valores é, sem dúvida nenhuma, não usar stop na sua operação, ou então até utilizar, mas quando chega perto ela vai lá e tira o stop. Para quem não sabe o que é o stop, é como se fosse uma arma de sobrevivência, é o seu seguro. Exemplo, você comprou uma ação, está custando R$10, você estipula o máximo que você aceita perder, esse é o stop loss, e o máximo que você aceita ganhar. Então, se você comprou uma ação a R$10, você pode colocar seu stop a 9,50 e o seu stop gain, por exemplo, a R$11. O gráfico que vai dizer o ponto exato. E se você tirar de 9,50, colocar 9,30, 9,20, você vai aumentar o seu risco. E pode ser que os 9,50 seja o ponto exato de stop loss. Então, tirar o stop loss faz muito mal para o seu bolso, você vai perder dinheiro, e também para o seu psicológico, porque você vai falar, putz, por que eu fiz isso? Como eu fui burro de tirar stop? E fica todo aquele sentimento de arrependimento, né? E não usar o stop é ainda pior do que mover o stop. Por quê? Se você não usar o stop, a operação vai ficar sem nenhum seguro. É como você entrar numa selva sem nenhum tipo de proteção. Se aparecer um animal, ele vai te pegar, vai te comer. E a bolsa de valores também é uma selva, é um mercado muito promissor, você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder. Os tubarões, né? A gente usa aquela analogia dos tubarões do mercado, porque eles estão lá para abocanhar o dinheiro dos sardinhas. E os sardinhas são as pessoas que não usam stop, compram uma ação, não sabe onde quer vender com lucro nem com prejuízo. Nunca deixe de usar stop na operação, ok? E antes de eu falar o segundo erro fatal para os seus investimentos, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aqui embaixo no botão se inscrever e também clique nesse sininho que ele vai ativar as notificações. Assim que a gente postar novos vídeos, vocês vão receber essa notificação, tá? O segundo erro fatal que eu vejo que tira muita gente do mercado, expulsa os investidores iniciantes, é inverter a posição. O que significa inverter a posição? Você comprou 10 contratos futuro do índice futuro ou 10 contratos do dólar, aí você aposta que vai subir lá 100 pontos do índice, de repente ele vai lá e baixa 50 pontos. Aí na sua cabeça, em vez de você estopar a operação ou esperar uma nova oportunidade, você vai lá e vende dobrado. Você estava comprado em 10, você vende 20, automaticamente você está apostando na venda. Se nessa perda de 50 pontos do índice não houve nenhuma estratégia por trás, não houve nenhum setup, nenhuma perda de suporte ou rompimento de fundo, não houve nenhum ideal, nenhuma ideia para você fazer isso, você vai estar invertendo a sua posição de forma totalmente emocional, na adrenalina, achando que o mercado vai despencar depois. Então, inverter a posição é o quê? Comprou 10, por exemplo, caiu um pouquinho, vendeu 20, é inverter a posição. Você está apostando de comprado para vendido, tentando ganhar com a queda. Ou, por exemplo, você está vendido em 100 ações da Petrobras. De repente o mercado sobe lá 10 centavos, a ação da Petrobras sobe 10, 15 centavos e você não aguenta esperar até atingir o stop loss, né? Você vai lá e compra, em vez de 100 ações, você compra 200. Logo, você vai zerar a sua operação de venda, né? Você está ganhando com o mercado em queda, vendendo 100 e você comprou 200, você automaticamente zera a sua posição vendida e fica comprado em 100. Se for um rompimento de uma resistência, ou de repente rompeu o topo anterior, ou a sua estratégia disse que seria compra, né? Aí tudo bem, porque daí você está operando com base na estratégia gráfica. Agora, ficar invertendo a posição a todo momento, simplesmente porque você vê lá o saldo de lucro e prejuízo, não é legal. Vai te deixar muito emocional, muita ansiedade e vai te causar um prejuízo financeiro. O terceiro erro, que também causa muitos prejuízos, é fazer preço médio. O que significa isso? Exemplo, você comprou uma ação R$10, comprou a Vale 3, R$10. Hoje já está custando a 55, mas pega aí a R$10 para facilitar. Aí de repente ela vai lá para 9,50. Ao invés de você estopar a operação, se você comprou a R$10 100 ações, você vai lá e compra mais 100 ações a 9,50. Aí ele vai lá para baixo, a R$9, você compra mais 100 ações. Vai para 8,50, compra mais 100 ações. Até que você vai diminuindo o seu preço de compra, né? Você vai comprando 100, 100, 100. Vamos supor, você tem lá 1.000 ações a um preço médio de R$7,50.
Será que isso é uma decisão assertiva? Na minha opinião, não. Por quê? Porque o seu ponto de stop provavelmente já passou. E aí a ação pode estar numa tendência de baixa. E você está apostando contra a tendência. Você está apostando que ela vai reverter a tendência e vai começar a subir, para depois você sair com um lucro na operação. Mas não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. Pode ser que ela vá para 5, para 4, para 3 reais. Nada é impossível na Bolsa de Valores. Então o primeiro prejuízo é sempre o melhor. Inverter a posição, ou seja, de comprado para vendido, como eu falei na dica 2, pode ser uma boa se você vê, por exemplo, uma quebra de suporte, né? Ou uma formação gráfica que dê claros sinais que vai para baixo. Agora, ficar fazendo preço médio ou operação de martingale, tem umas pessoas que chamam isso, sempre dobrando cada vez mais, pode ser uma operação kamikaze, destruir tudo o seu capital e você sair de forma muito traumática e com grandes prejuízos. Então, não faça preço médio, a não ser que você seja um investidor de longo prazo, um buy and hold, que não olha gráfico, não olha cotação, simplesmente quer comprar mais ações para fazer caixa, fazer um grande capital, acumular e receber dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio. Aí é uma outra ideia, aí você vai comprar ações de grandes empresas, não vai olhar a cotação do curto prazo, você não é trader, você vai comprar tipo de 6 em 6 meses, você compra lá um pouquinho, e aí você pensa nos dividendos. Aí você tem que ter uma carteira grande para viver disso. Aí é uma outra conversa, tá? Mas o trader não faz preço médio. Eu não recomendo, ok? O quarto erro que também muitos investidores iniciantes cometem é não usar gerenciamento de risco. O que significa isso? Ele vai lá, por exemplo, a margem do mini índice e mini dólar é R$25 nas corretoras. Ele vai lá, coloca R$1.000 na corretora, aí você pega lá, divide R$1.000 por 25, você pode operar até com 40 contratos. Ele vai lá e coloca 40 contratos de uma vez. Ele está se expondo a um risco totalmente absurdo e ele pode ser que ele ganhe, mas a grande probabilidade é que ele perca. De quem é a culpa? É do mercado? É do setup que ele utilizou? De quem que é a culpa? É simplesmente do operador, que não usou gerenciamento de risco. Se ele tem um capital, vamos supor, de R$100.000, ele tem que fazer um balanço colocando a grande parte em ativos mais sólidos, né? Por exemplo, uma renda fixa, um fundo de investimento. Uma pequena parte ele vai colocar na Bolsa de Valores e assim que ele for adquirindo mais conhecimento, aprendendo mais, né? E praticando, ele pode tirar um pouco de dinheiro da renda fixa, do fundo e colocar na Bolsa de Valores, não tem problema nenhum, ele pode fazer isso. Mas no começo é aconselhável que ele deixe o seu dinheiro maior em ativos que sejam mais conservadores, tá? E o quinto e último erro, buscar o setup perfeito. O que significa isso? Primeiramente, o setup é uma forma de operar, é uma metodologia, é um conjunto de indicadores, de informações gráficas, price action, por exemplo, é o setup, um tipo de estratégia, né? Você usa lá bandas de Bollinger, IFR, parabólico, você pode usar centenas de indicadores. Aí esse conjunto significa setup. E não há um setup perfeito. Toda estratégia tem que te dizer qual é o seu stop. Se a sua estratégia não te falar isso, ela não é vencedora no longo prazo. Se você não usar o stop, né? Se essa estratégia não ter o stop, ela pode devolver todo o lucro que você teve e ainda mais, você pode ficar até devendo. Então não tenha medo de estopar uma operação, faz parte do jogo. É como um jogo de poker, você vai lá, ganha 3, 4 rodadas, uma hora você tem que recuar, como se fosse seu stop. É normal, isso faz parte. O problema é entrar em operações com stop muito longos que você não está administrando bem, perfeito? Então não existe setup mágico, não existe fórmula milagrosa. Toda estratégia vai ter um ponto onde você vai perder. Alguma hora você vai perder, mas é essencial que você não perca muito nessa operação. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder e a gente se vê em um próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau. Bem, o day trade é uma operação que a gente faz em curtíssimo prazo. É um prazo de apenas um dia. Então o próprio nome já diz, day trade, ou seja, é um trade, uma operação do dia. Você entra num dia e sai no mesmo dia. Você pode abrir a sua posição, quando a gente fala abrir posição, é comprar ou vender uma ação, um contrato futuro, uma opção, um ETF, ou um fundo imobiliário. Você entrou num ativo, pode ser às 9 horas da manhã, que é onde abre